Continuação dos vídeos aqui das mentiras do Lucas Bonzoli e os seus alunos, né? A Igreja Católica não incentiva a idolatria. Saiba toda a verdade. Para a visão protestante, a Igreja Católica ensina a idolatria, como, por exemplo, os livros marianos, tal, etc., né? Que ele vai falar aqui. Jeito aí pede de Maria, que muita coisa a gente pede para Deus e não consegue, aí pede para Maria e aí a gente consegue, né? E a gente fez, cara, eu fiz aí vários vídeos de horas de duração só sobre esses livros. Aliás, eu tô querendo escrever um livro só sobre a mariolatria desses santos católicos aí. Então, é justamente por isso que os católicos são o que são. Aí o seu livro que você vai escrever tem mais validez que esse livro de grandes santos que deram a vida pela igreja, que é muito diferente de vocês. Oh, pelo amor de Deus, cara. Se esses livros para você são um idólatra, imagina o livro que você vai escrever. Oh, pelo amor de Deus, cara. Os caras querem estar acima do Marcelo, os caras querem estar... não, eu sou protestante, eu sou a verdade, etc. Piriri, parará. Voltando, que você pode perceber, cara. Eles pegam, fala de paz, mas eles não provam nada, cara. A igreja ensina a adorar Maria? O catecismo ensina a adorar Maria? Não, cara. Não. Então, como já mostrei no outro vídeo. Desobediência contra a hierarquia da igreja. Ao contrário, porque a hierarquia da igreja que ensina ele a ser assim. Pode falar, Bruno. Então, eu até fiz um react, acho que foi semana passada, a um vídeo do Rasta, comentando o seu debate com o Ariel. E aí ele até falou assim, no vídeo que eu reagi do Rasta, ele fala até assim, nossa, mas ele realmente traz uns documentos assim meio complicados, né? Ele trouxe ali o saltério, né? Eu acho que ele viu uns vídeos seus. Aquele vídeo que você fala da idolatria, que você responde ao Super Xandão, eu acho que você traz umas coisas lá do saltério de Maria. Aí ele falou, realmente é uma coisa meio complicada, assim. Ele meio que admite que a coisa ali estava muito escrachada. Só que ele defende a igreja dizendo o seguinte, não, mas isso não é doutrina da igreja. Aí no meu react eu justamente falei isso, mas vem cá, se não era doutrina da igreja, foi um documento extremamente popular, ele foi usado por teólogos, foi usado por liturgistas, por que a igreja não condenou esse livro? Essa é a igreja do cara, né? Sempre vamos mudar ela. Por que a igreja não condenou, por exemplo, Afonso de Ligório, que o cara escreve um livro completamente mariólatra? Porque assim, se a igreja tá lá justamente para guiar os... Mariólatra? Olha a linguagem desses filhos da serpente. Vamos ver mesmo. Por que a igreja não condena esses livros, tal, etc? Vamos aqui, ó, pesquisar. Olha só. Vamos ver aqui o primeiro livro. Por que a igreja não condena? Aqui, ó. A Igreja Católica não condena os livros marianos de Santo Afonso de Ligória, e principalmente a obra Glória de Maria, porque ele é considerado um doutor da Igreja. E seus escritos são tidos como pilares da Mariologia tradicional e a devoção popular aprovada para a Igreja. A alta estima de Afonso por Maria não se opõe à adoração a Deus, mas é vista como um meio de conduzir os fiéis a Jesus Cristo. Se a igreja visse esses livros como uma afronta apontando Maria, ela deve ser adorada, a igreja condenaria esse livro. Porque só deve adorar latria somente a Cristo. Por que a igreja não condena Afonso de Ligória? Doutor da igreja e autoridade. Santo Afonso Maria de Ligória, 1696, 1787. É um santo doutor da igreja, título dado a grandes teólogos e doutor da moral, o que confere a seus escritos um selo de segurança doutrinária, contexto histórico e defesa. Glória de Maria foi escrita no século XV3, acho que é
século X, XV, ou século XVI por aí. 16 ou 17, ó. Comum defesa da devoção mariana contra o janenismo, uma heresia rigorista que minimizava a meditação dos santos. A igreja viu a obra como uma restauração da tradição mariana, mariologia tradicional. Por isso que a igreja não condena. Mas esses livros estão incentivando a adoração a Maria onde, cara? Como eu falo, visão protestante é visão diabólica, cara. Porque a igreja não condena também, aqui ó, a igreja não condena os livros Glória de Maria, tal, etc. Já falamos. A Igreja Católica não condena a Glória de Maria, é escrito por Santo Afonso de Glória, tal, etc. Já falamos. É simples, pô. Porque esses livros, eles não falam que deve adorar Maria. Claro, se você for ver um protestante for ler esses livros, claro que ele vai falar, tem vídeo do Lucas Malan falando sobre esses livros aqui, sobre os do maior livro de idólatras, né? Mas não, pô. A igreja já estudou, a igreja se fosse incentivando a adoração a Maria, a igreja já tinha excomungado esse livro aí. Os fiéis na reta doutrina, se chega um cara, um teólogo, e ensina uma doutrina mariólatra, o que a igreja vai fazer? Vai condenar esse cara. Mas o que a igreja fez com Afonso de Ligório? A igreja deu a Afonso de Ligório o título mais alto que um teólogo pode ter no catolicismo romano, que é doutor da igreja. Então, o que eu acho que a teologia católica... É porque os católicos eles são muito malandros nesse sentido, né? Eles querem argumentar da seguinte forma: se não tiver um artigo no catecismo dizendo que Maria é a quarta pessoa da Trindade, não existe idolatria a Maria no catolicismo romano. Mesmo se tivesse no catecismo, não ia adiantar nada, porque eles dizem que o catecismo não é infalível. O que eles têm de infalível são 2, 3 documentos só que falam sobre uma minoria, mas nada depois. Mas assim, eu acho que o catecismo não ia cometer uma falha tão grande. Cara, é a mesma coisa de você falar o seguinte: a não ser que não haja uma confissão, não houve crime. Tipo assim, é óbvio que a igreja não vai confessar, meu Deus, porque é um pecado. Só que é uma coisa que já está tão arraigada no espírito do catolicismo, que mesmo quando você vê, você pega aquele... Eu até peço desculpas aqui ao Gabriel antes de falar isso, tá, Gabriel Rushidoni, mas eu vejo muito o canal do Iago Martins, né? Olha só, os caras vão falar aqui sobre os livros Maria, mas não vai provar nada. Olha só, vamos já degustar esse caramelo, como diz o nosso professor, Padre Luiz Toro. Vamos ver aqui, ó, os Glória de Maria a igreja não condena, porque tem uma amplitude muito interessante, certo? Aqui, ó. A Igreja Católica não condena o livro Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, escrito por Luiz Maria Grignot de Montfort, porque a obra é considerada teologicamente correta. Só os visão protestante vê falha. Só. Efésios 3,10. A multiforme da sabedoria será conhecida pela igreja. Que igreja? 1 Timóteo 3,5. Coluna sustentáculo da verdade. Que igreja? Os apóstolos. Os bispos são sucessores dos apóstolos. O Papa é o sucessor do vigário São Pedro, que tem a chave de ligar e desligar. Quando a igreja ela liga, reconhece esses livros, é ligado lá na glória, meu querido protestante. Coisa que vocês não conseguem. Claro, consegue falar mal dos livros, mas não consegue provar porcaria nenhuma. Olha o ódio. Aqui, ó. A igreja não condena. Certo? Centrada em Jesus Cristo, ó, e alinhada com uma doutrina tradicional da igreja. Na verdade, o livro é altamente reconhecido e foi abraçado por diversos santos e papas, incluindo São João
Paulo II. Olha só, cara. Agora você vai dar ouvido a esses filhos da serpente ou meditar a vida de João Paulo II, que reconheceu e seguiu e fez esse tratado, essa devoção, essa consagração, ser escravo da Virgem Maria. Aqui estão os pontos principais, motivo para a aprovação da igreja. Cristocentrismo. Foco em Jesus. Quando você vai ler o tratado dos Glórias de Maria, o foco não é a Virgem Maria, o foco é seu filho. Que eu já li, é muito interessante. Eu estou apaixonado, sou escravo mesmo da Virgem Maria. O tratado, assim, sublinha que Jesus Cristo é o fim último de todas as devoções marianas. São Luís ensina que a devoção a Maria é um meio, não um fim, servindo para levar os fiéis a uma união mais íntima com Jesus. Olha só a profundidade desse livro, Hereges. Fundamentação teológica. A obra baseia-se na teologia de que, assim como Jesus veio ao mundo através de Maria, ele também deve reinar no mundo através dela. A escravidão de amor, descrita é entendida como uma consagração total a Jesus pela mão de Maria. Se consagra a Virgem Maria, é uma consagração total a seu filho. Aprovação de santos e papas. O livro influenciou profundamente figuras como São João Paulo II, que adotou o lema Totus Tuus, baseando todo o teu, né, Maria? Na obra São Maximiliano Kolbe e Santa Teresinha do Menino Jesus. O próprio autor, São Luís, foi canonizado pelo Papa Pio XII em 1947. Conformidade com o magistério histórico de aprovação, etc, etc. Outra aqui que já destrói o argumento desses protestantes. Agora o outro que ele citou aqui, Soltero, né? Olha só. Vamos ver aqui. Aqui, ó. Olha só. Ele citou aqui os Glórias de Maria. A igreja reconheceu. Citamos aqui a verdadeira devoção da Virgem Maria. A igreja reconheceu. Agora vamos citar aqui. A igreja católica não condena o solteiro de Nossa Senhora. Ou solteiro, a Virgem Maria. Atribuindo a São Boaventura. Porque a obra é considerada uma expressão legítima de devoção mariana, medieval, embora muitos estudiosos modernos a classifiquem como pseudo de Boaventura, escrita por autor anônimo, atribuída aos santos posteriores. Os principais motivos para aceitação é a circulação do livro. São autoridade de doutor da igreja. São Boaventura é um dos mais teólogos católicos e doutor da igreja. A tradição social, seu nome e a obra confere a ele uma presunção de ortodoxia, mesmo que a autoridade direta seja debatida. Veneração e adoração. Críticas externas frequentemente de vertente protestantes. Como vocês alega que o livro Adorar Maria, ao adaptar os salmos bíblicos para ela. Entretanto, a igreja interpreta essa adaptação como hiperdulia, veneração especial, onde os atributos de Deus refletindo nos salmos são aplicados a Maria como intercessora e reflexão da graça divina, não uma divindade independente. Certo? É porque os caras falam que são adorações, são salmos de adorações,
Tal igreja entende que é uma veneração. Espero que ele continue, inclusive, meu amigo depois disso, porque eu gosto do canal do Iago. Mas, enfim, lá no Não, canal um do herege Iago, gosta do outro, cara. toda hora eles Fala mal da colocam igreja, você se une, né? virou até meme já. Você já viu um worship de Maria? Esse é bom, hein? Esse é ótimo, né? Que tá o pessoal lá ajoelhado na estátua de Maria e fazendo worship, né? Tudo que eu tenho eu consagro a ela, tudo que eu tenho eu devo a ela. Enfim, os caras colocam Maria ali no mesmo patamar de Jesus, ou até acima de Maria. E essas manifestações, gente, não é coisa que você vê assim, uma vez na vida, outra na morte. Isso você vê todo dia. E eu não vejo padres, teólogos, criticando essas manifestações. Você não vê isso em lugar nenhum. Você vê, pelo contrário, essas manifestações acontecem dentro da igreja, acontecem em festas religiosas referendadas pela igreja, e você não vê condenação nenhuma. Ela está sendo adorada? Está oferecendo sacrifício a ela como oferece a Deus? Aí você pega os vídeos católicos para fazer suas montagens, né? Aqui, ó. Inclusive, Bruno, quando eu citei lá as 1000 Ave Marias que o padre Reginaldo Manzotti rezou lá no culto, ele, na igreja, né? Depois ele deu a desculpa de que não, a missa tinha acabado, e aí eles rezaram imediatamente em seguida da missa, né? Como se isso fosse um problema menor. Sendo que depois ele disse que mesmo se tivesse rezado 1000 Ave Maria, ele concorda, tem que rezar até mais do que isso, rezou foi pouco. Ou seja, ele incentivou, ele falou, toda a honra que você presta a Maria é pouco comparado àquilo que ela merece, ou seja, você pode fazer tudo para Maria, tudo, qualquer coisa que não tem limites, né? Inclusive, esses dias mesmo eu fiz um vídeo lá sobre Epifânio, no mesmo contexto em que eles tiram do contexto de forma grosseira para dizer que ele defendeu a Assunção de Maria, o contexto era ele criticando a honra excessiva a Maria. Ele diz, nenhum dos santos, nem Maria... Santo Epifânio, ele critica a adoração. É só. E já mostrei no vídeo, a oração Ave Maria, se eu medito as 1000 Ave Maria, é voltada a Maria? A glória também que eu estou orando é a Maria? Não. Se você for prestar atenção, os mistérios é contemplando a vida do Verbo. Certo? Ele citou Santo Epifânio aqui. Aqui, ó. Santo Epifânio de Salamina, século IV, condenou a adoração, culto de latria à Virgem Maria, e não a sua veneração. Em sua obra, Panarim, ele respondeu à seita dos coliridianos que oferecia bolo como sacrifício a Maria, afirmando que Maria seja honrada, mas o Pai, o Filho e o Espírito Santo sejam adorados. Tá difícil, hein, Lucas Manzoni? Olha só. Ponto-chave sobre a posição de Santo Epifânio. A condenação, colidianismo. Epifânio, você tem que entender o contexto da época. Epifânio combateu o grupo de mulheres que elevou Maria ao nível de divindade, o que ele chamou de heresia ridicular e obscura. Olha só que interessante. Você mostrou o vídeo a imagem de Nossa Senhora aí. Simples. Se a gente cultuar a Virgem Maria como uma divindade, como uma deusa, Santo Epifânio está certo. O culto prestado a Teotocos é o culto de honra. E o culto levado à adoração somente a Deus. Veneração versus adoração. Ele distinguiu claramente que Maria é digna de honra por seu papel como mãe de Deus. Olha só, mas o culto de adoração pertence exclusivamente a Deus. Deixa bem claro. Sim, o culto de honra à Virgem Maria é certo. E o culto de adoração somente a Deus. Não faz como aqui os coridianismo aqui, que oferecia sacrifício à Virgem Maria. Isso que Santo Epifânio está combatendo. Defesa ortodoxa. Epifânio, entretanto, defendia a virgindade perpétua de Maria contra os antidicomarianistas, posicionando-se contra extremos tanto de adoração excessiva quanto
de desprezo. A Igreja Católica, no Cursilho, no Catecismo 971, cita essa definição, ao ensinar que o culto a Maria é essencialmente diferente da adoração a Deus, sendo uma veneração especial. Catecismo, para o amigo, 971, né? Culto à Santíssima Virgem Maria. Todas as gerações me chamarão bem-aventurado. Lucas 1:48. Então, o culto de honra à Virgem Maria é base bíblica. Toda geração me chamarão bem-aventurada. Quem é essas pessoas que vão dar um culto de honra? Quem é essas pessoas que são os filhos da igreja, que guardam os mandamentos? A piedade da igreja para com a Santíssima Virgem é intrínseca ao culto cristão. A Santíssima Virgem é legitimamente honrada pela igreja como um culto especial, como efeito desse romanticismo tempos, e a bem-aventurada Virgem é venerada sob o título de Mãe de Deus, sob cujo a proteção os fiéis refugiam-se, suplicantes em todos os seus períodos, necessidade, tal, etc. Piriri, parará. Maria Wickens, Enclogicas da Igreja, 972. Depois de termos falado da Igreja, de sua origem, de sua missão e de seu destino, a melhor maneira de concluir é voltar o olho para Maria, a fim de contemplar nela. Maria é o que a igreja, em seu ministério, em sua peregrinação da fé, é o que ela, igreja, será na prática ao término de sua caminhada, onde a espera na glória da Santíssima e indivisível Trindade, na comunhão de todos os santos, aquela que a igreja venera como mãe de seu Senhor e como sua própria mãe, assim como no céu, onde já está glorificada em corpo e alma. Mãe de Deus representa a inaugura a igreja em sua comoção no século futuro. Da mesma forma, nesta terra, enquanto aguardamos a vinda do dia do Senhor, ela brilhará como sinal de esperança. Segura a consolação para o povo de Deus a caminho. Cara, não tem como, cara. Lucas 1:48. Todas as gerações chamarão bem-aventurada. Então, esses livros que os doutores estão citando aí, Santo Epifânio também, ele condena a adoração. Esses livros, como você vai ler, esse livro não incentiva você a adorar Maria. Esses livros incentivam você a amar mais a Virgem Maria. Se o Verbo ficou 9 meses no seu ventre e 30 anos na sua casa, cara, quem mais, menos ou mais, ou melhor de ensinar esse amor pelo Verbo, essa intimidade com o Verbo? Um protestante? Não. Quem tem mais intimidade com o Verbo? Porque o Verbo está no seu ventre. O Verbo se mexia no seu ventre. Ela sentiu o Verbo ali. Eu não entendo, cara. Não entendo. Certo? É uma resposta aos hereges. Salve Maria.